Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? É campeão, vai Corinthians. Pra quem desacreditou, tamo aí, mais um título, terceiro. Esse daqui em 2026, mas é como se fosse um fechamento ali de 2025, né? Com esse título aí. O Timão desbancou mais um gigante e mais uma vez desacreditado, né? Pra alegria da Fiel, a gente termina o ano comemorando e começa o ano comemorando. Isso é maravilhoso. É diferente. Vamos falar como é que foi esse jogo, vamos elogiar quem tem que ser elogiado. Antes da gente elogiar o time, vamos falar dessa torcida. O que fez a torcida? Além de carregar mais de 140 ônibus de São Paulo para Brasília, os caras ainda conseguiram fazer a torcida do Flamengo ficar pianinha, quieta no estádio. Tanto que o Yuri pulou pra comemorar o gol, pulou e ia pra torcida, achou que tava jogando em casa. Nem percebeu que tinha torcida do Flamengo lá do outro lado. Isso foi engraçado. Ele falou que ainda bem que parou, porque ele já estava indo direto para a torcida do Flamengo. Ia no mesmo embalo que ele está acostumado a fazer em casa. E tanto que estava escutando o grito da Fiel. Então o cara achou que estava em casa. Só a torcida do Corinthians que cantava, pô. Então a torcida do Corinthians fez um feito inacreditável mais uma vez, né? Mais uma invasão aí da nossa torcida, sensacional. Mais um título história, mais uma Supercopa e, por incrível que pareça, mais uma Supercopa em cima do Flamengo, né? Em cima dos caras aí. E antes do jogo eles estavam disputando aí pra ver quem era o pai do Palmeiras, então a gente ganhou essa disputa também. Chupa Palmeiras. Não pode esquecer, né? Vocês estão sabendo. E vamos falar um pouco de como foi esse jogo aí. Mas antes de falar um pouco do jogo, vamos elogiar os jogadores, né, cara? O Hugo fez uma boa partida, não precisou também, não foi tão exigido, né, o Hugo. Acho que foi um cara que foi o menos exigido. Os laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu, sensacional, partidaça. Principalmente do Mateuzinho, jogou melhor do que o Matheus Bidu, mas o Matheus Bidu não subiu tanto, né? Apoiou bastante na defesa. Então o Corinthians fez um trabalho de marcação muito grande. Que eu tinha falado antes do jogo. O Corinthians tinha que ganhar do meio de campo ali do Flamengo. Porque aquele meio de campo do Flamengo ele é muito bom. Então o Dorival tem que ser elogiado também, porque ele armou um time sensacional, cara. O jeito que ele colocou, as escolhas dele, enfim, mas vamos devagarzinho, vamos falando aqui dos Mostra que o time foi tão bem. Quando o goleiro não é exigido, é porque o meio-campo e defesa trabalharam muito bem. E a defesa, principalmente, está de parabéns. A defesa, Mateuzinho não perdeu uma bola. Ninguém passou por ele ali. Então, quando o time está bem, a gente sofre menos. E outra, os caras cruzaram muitas bolas na área. E a defesa não perdeu quase nenhuma. Poucas vezes. Uma vez só que eles acertaram aquela cabeça na trave. Fora isso, eles não tiveram oportunidade de nada. Foi essa e a do Paquetá. E a do Paquetá, quem falhou entre aspas, foi o Ranieri, né? Que ele foi tirar. A bola quase pegou na mão dele, foi tentar tirar de coxa a bola passou por ele, sobrou limpa pro Paquetá. Direto. Mesmo assim, o Matheus Bidu tava fechando, mas não ia dar tempo do fechar, tanto que não deu tempo, né? Ele atrapalhou um pouco. Ele se assustou com o Matheus Bidu chegando com tudo, né? O jogador mais caro do Brasil. Deu ruim. Ficou só no cheirinho mais uma vez. E vamos falar agora aqui, cara, o Gabriel Paulista. A estratégia do Dorival foi uma estratégia sensacional que poucas pessoas fariam. Porque o Ramalho, que é o titular da posição, que jogou a Copa do Brasil, jogou muito bem, fez uma boa dupla com o Gustavo. E aí o Gabriel Paulista chegou, ele veio justamente para ser titular, veio com uma bagagem muito grande da Europa, da Premier League, da Turquia, enfim, o cara veio com muita experiência. E o Dorival pensou, para esse jogo a gente precisa de um cara muito experiente. E além dele jogar muito lá atrás, ele foi muito bom, casou a dupla com o Gustavo muito bem. Além de tudo isso, ainda faz o gol e é consagrado, comemorou demais, chorou. É tipo uma realização de um sonho, é como se a gente tivesse aqui, nós aqui da torcida, estivesse jogando em campo ali, jogando pro time, então isso é muito bom, isso é muito sensacional. O que o Corinthians está fazendo nesses últimos tempos pra cá é trazer alguns jogadores com muita identificação, né? Trouxe o Mateuzinho ano retrasado, que é corintiano desde pequenininho também, com muita identificação. Aí tem agora o Kaique, é Kaique não? Caio César. Caio César, que também é corintiano desde pequenininho, que desde o ano passado ele tá tentando vir pro Corinthians, foi o Transfer Ban que impediu ele de vir. Então, trazer jogadores assim, e claro... tem aquela raça corintiana, né? Sim, o próprio Ranieri, né? Que é aquele cara que não quer perder, que briga por touro. Então, os caras que tem... A diretoria tá acertando agora, em trazer caras que têm raça, que querem ganhar, que é a característica do Corinthians, né?
Não dá para trazer aqueles caras que andam em campo, que não tá nem aí. Aí não adianta, né? Não adianta também ser só torcedor, igual o Luan. Quando a gente trouxe o Luan, mas o Luan nunca teve a cara do Corinthians. Ele não é cara de dar um carrinho, não é um cara de jogar com vontade. Era torcedor, tipo mas ele não tem não essa. Adianta. Então ele não tem essa característica. Então o Marcelo Paes chegou e acho que foi a melhor contratação do Corinthians porque ele tá fazendo o trabalho dele certinho. Né? Eu até achei ruim, por que não vai pagar R$1 milhão pelo Alisson? Aí quando eu vi a entrevista dele, ele falou, não era R$1 milhão. Era R$1 milhão agora, 500 mil em dezembro. Se ele faz 20 jogos é mais R$1,5 milhão. Se ele faz mais não sei o que, mais não sei quanto. Os caras queriam muita coisa. Então, tipo, se você for colocar no papel mesmo, no final ia sair muito ruim, ia sair muito pra gente. Ia fazer igual as anteriores aí que os caras já fizeram. Então chega de errar no Corinthians, né? E aí tem uma outra coisa. Porque que acontece? O Ranieri, você falou muito bem, o outro cara que jogou muito bem, que jogou do lado dele, o André Luiz, que se o Alisson chega, ele não joga. Ele não tem tanta oportunidade, porque ele é um moleque da base e o que esse moleque tá jogando é uma novidade. Não moleque precisa novo. de ninguém mais ali no meio, porque o moleque tá comendo a bola. Uma raça também, uma vontade, chega dividindo todas, não tem bola perdida pra ele. Pisa na área, né? Tá tipo sempre ali querendo fazer um gol também, né? Só tá afobado um pouco na hora de chutar, ele errou um chute ali, fica desesperado pra bater na bola, mas a minutagem vai dar essa calma pra ele ali, esse moleque vai dar muita alegria pro Corinthians ainda. E ainda na entrevista perguntou, você tem umas características, alguns dizem que você parece um pouco o Rincon, outros dizem que você parece um pouco o Paulinho. Qual desses dois você acha que se identifica melhor, né? Ele falou assim, eu gosto muito dos dois, mas eu também gosto muito do Elias. E eu acho que meu jogo é um pouco parecido com o jeito do Elias. Ninguém lembrou do Elias o Elias pisava na área, fazia gol, marcava muito, né? E era aquele jogador operário da bola, que ele disse, né? Que é um cara que você não dá muita mídia pra ele, mas ele faz o papel dele sensacional ali, né? Faz direitinho, marca, né? Dá carrinho quando precisa, morde, faz gol. Então é um cara bom, né? Um cara bom, né? Então, o meio de campo vindo até ali, a defesa foi muito bem armada, por isso que o Dorival colocou caras que entendem ali o que é Corinthians, né? Os caras estão entendendo ali o jeito de jogar. Mesmo o Ranieri nos últimos jogos, ele tava errando muito passe. Tava falando, puta, ele tomava a bola dos caras e ele devolvia a bola pros caras. Falei, pô, aí... Mas esse jogo, ele foi um nível de concentração muito grande do Ranieri. Ele conseguiu se segurar muito bem e com isso o Corinthians melhorou muito nessa marcação, né? Porque ele dá uma sustentação muito grande ali. A gente não tem outro jogador com essa característica igual o Ranieri, de marcação, de morder, de ser um terceiro zagueiro e tal. Então isso é muito importante. E aí vamos pro meio mais central, né? Que aí ficou mais pra frente ali, que ficou entre o Bidon e o Carrilho. E o que tá jogando o Bidonzinho também é uma enormidade, né? O Corinthians tá lapidou um diamante ali, porque é o que a gente sempre falou do Bidon. A gente sempre criticou o Bidon, porque a gente queria que ele pisasse mais na área, que ele chutasse mais no gol. Ele muitas vezes se escondia do jogo. Mas talvez por estar jogando... confiança, não é só isso, talvez por estar jogando errado, numa posição errada. Por exemplo, ele jogou sempre de volante. O Dorival chegou desde o começo e falou, o Bidon não é volante, ele é meio campo. Ele é meio campista, camisa 10, né? Né? Então... E aí ele veio pra jogar um armador, né? Então, tipo, ele veio pra jogar e o Dorival, desde quando viu ele, já identificou. E aí foi lapidando, foi colocando ele da forma como ele queria, como foi orientando ele. E aí foi dando minutagem pro menino e ele tá aí, sendo esse monstro sagrado. Que o que irritou o Carrascal foi aquele chapeuzinho. Que foi uma das coisas que deixou ele puto, que ele já ficou meio mordido. O Bidon veio no meio de campo, ele veio a milhão, ele deu um chapéu no cara, o cara já ficou meio bravo e tal. A torcida comemorou, já fez uma festa. Aí num lance sem bola, ele deixou o braço na cara do Bidon. Pronto, o Bidon. E outra coisa que eu falo dos jogadores do Corinthians, que falta inteligência. O cara te bateu, cai, mano. Fica lá, não levanta, velho. Só levanta quando. Tem que vir cobrar, fazer auê, fazer empurra, fazer uma bagunça. Só levanta quando o juiz olhar o VAR, ou quando você vai obrigar o cara a ter que procurar o que aconteceu. Por que esse cara tá caído no chão? E foi o que aconteceu. E os caras ficou caçando, enquanto não acharam, não sossegou. E aí foi isso. Foi uma cotovelada na cara. Eles tentaram não achar, na verdade, né? Porque a gente jogou aí agora contra o Flamengo, contra o juiz, contra a bandeira. Foi difícil. E contra o VAR. Foi difícil. Os caras conseguiram desligar o VAR para não dar o segundo gol do Corinthians. Pelo amor de Deus. Foi difícil essa questão aí. Você tá doido. Fizeram de tudo para não dar o gol. E ainda, voltando ao meio de campo, tem o Carrilho, né? Cara, que eu falei antes do começo do jogo assim, pensando, pô, não dá pra jogar o Carrilho tá faltando intensidade, ele não tá marcando direito, ele tá meio que andando em campo, ele tem o passe refinado, mas anda muito em campo e tal, e o Dorival, conhecendo bem o Carrilho, conhecendo a característica que ele tem, botou ele pra jogar. Ele jogou e, diferente dos outros jogos, ele jogou com muita vontade, deu carrinho, correu, suou a camisa. Tem uma hora que ele tava na beira do campo lá cansado, falei, hoje ele jogou a vera, né? Jogou pra
de verdade. É o que tava faltando nele também, né? Que é o que a gente cobra. Porque ele sabe jogar, ele é um cara bom, um cara dedicado, ele só precisa querer, né? Tava faltando um pouco mais de vontade, de tesão pro cara falar, meu, que é Corinthians, só que a gente tava falando do jogador com a cara do Corinthians. Ele é bom, ele joga de terno, o cara é monstro. Mas com um pouquinho mais de intensidade, pronto, fica perfeito. E o Dorival de barrar o Garro, que todo mundo fala que o Garro, se jogar o Garro, o trio, né? Garro, Mendes e Yuri, não tem pra ninguém. E mesmo assim o Dorival segurou o Garro de novo, né? No banco, numa final. Mostra que o Dorival tá com moral, que o Dorival tá inteligente, tá jogando pra ganhar e é o homem das Copas, né? O cara é diferenciado. O Dorival é um cara diferenciado, né? É o cara que ele sabe o que ele tá fazendo. A gente muitas vezes critica porque às vezes ele faz umas substituições que a gente não entende. Mas muitas vezes ele tá testando, ele sabe, ele tá aproveitando momentos que não tem tanta importância assim, né? E vai testando. Bota você, vamos ver se você responde aí nessa pressão, nesse jogo. Aí troca. Outro cara que o Dorival colocou no segundo tempo também, que foi o Matheus Pereira, que foi uma nova contratação também, que é um moleque que joga bola, mano. Ele joga bola, ele pega a bola, olha, joga de cabeça erguida, olha pra tocar, toca quase todas pra frente, segura, marca bem, dá carrinho, tem intensidade. Então é um cara que tem tudo pra dar certo. E ele já foi da base do Corinthians, né? É um moleque que veio da base do Corinthians, deu os problemas, não deu certo, mas que ele tem intensidade, ele sabe o que é um Corinthians, ele sabe, ele nascido e crescido aqui, né? Isso é legal. E o Corinthians mostra que está um time pronto para ganhar títulos quando acontece o que aconteceu ontem. Quando a coisa não está indo bem no ataque, a defesa avança e resolve. Porque começou toda a jogada, um escanteio, o Mendes jogou mais para trás, o Garro jogou mais para trás pro Carrilho, que recuou um pouquinho mais pro Mateuzinho, que meteu esse lançamento pro zagueiro. Gustavo Henrique escorar pro outro zagueiro fazer o gol. Então o gol saiu de defesa, né? Lateral, zagueiro, rede. E o que foi legal, que se a gente analisar o lance, se o Gustavo Henrique tava na marcação de três caras marcando ele. Então, tipo, se o Memphis cruza direto, que a gente falou, pô, você vai todo mundo vai pra área e você vai recuar a bola, não faz sentido. Só que tinha 3 na marcação dele ali, se ele cobrasse pra ele, a chance dele conseguir pegar era muito difícil, né? Muito pouca. Então ele tocou pra trás pro Carrilho. O Carrilho puxou a bola um pouquinho mais pra trás e tocou pro Mateuzinho. Na hora que ele tocou pro Mateuzinho, a defesa do Flamengo saiu. Quando a defesa do Flamengo saiu, o Gustavo Henrique, inteligente, estava do lado direito, ele fez a volta, foi pro lado esquerdo e ficou atrás do cara lá do baixinho lá do Flamengo. Você vê que é uma jogada ensaiada, os caras estão treinando essa jogada. A bola baixinho do Flamengo. Mesmo assim, o baixinho do Flamengo caiu puxando pra trás. Então ele tentou dar uma cabeçada pro meio da área que tava lá o Yuri e o Memphis naquele meio da área. Só que como ele caiu puxando pra trás, a bola bateu e foi pra trás também. E aí, Deus quis que a bola caísse no pé do Gabriel Paulista, porque a ideia dele, tanto que a cabeça foi pra frente, só que a bola bateu e foi pra cá. Então até nisso, dando errado, deu certo ainda, né? E a bola caiu no pé. É uma jogada que os caras estão ensaiando, estão treinando, joga pra lá, cabeceia de novo pra dentro da área. Coisa que o Dorival fez, né? Trabalhou. Você vê que em pouco tempo ele estuda muito. Ele falou que tá trabalhando bastante jogadas assim. Não, e que nem ele falou assim, os jogadores não sabiam quem ia jogar, porque até às 11 da manhã eu não tinha resolvido ainda quem ia jogar. Eu tava conversando com a minha comissão técnica pra saber até às 11 da manhã quem que seria o time que ia jogar. Então eles souberam 11 horas da manhã quem ia jogar. Até antes disso ninguém sabia, nem eu sabia quem ia jogar. Então foi isso. Foi trabalho, foi estudo, quem que mais ou menos, imaginando quem que o Flamengo ia colocar pra poder colocar. Ele colocou quase que uma marcação individualizada no jogador. Você vê que ninguém falou o nome do Arrascaeta. Tipo, né? Pedro não jogou nada, os caras conseguiram abafar. Ele falou que pediu pros caras marcar que um risco, mas marcar individual. Cola nos caras e não deixa os caras jogar. Ele falou que a preocupação dele era não deixar os caras jogar ali ali na frente, né? Arrascaeta e companhia não podiam ficar à vontade no jogo. Isso que os caras fizeram, não deram moleza pros caras mesmo. Então, e a gente ganhou o meio de campo dos caras, né? Você vê, no primeiro tempo, o Corinthians podia ter feito 3-4-0, velho, no primeiro tempo. O Yuri perdeu o gol, o Memphis perdeu o gol, então tipo... Fez gol e foi roubado. Mas foi o segundo tempo já esse gol aí. Mas o primeiro tempo foi isso, era pra ser ali, vamos falar, chutando pouco, era no mínimo 2-0 no primeiro tempo. Logo no segundo tempo, logo no comecinho, o Memphis fez o gol e aí foi roubado, era 3-0 já logo no comecinho. E aí um 4-0 com o gol do Yuri. Ia ser uma massa no Flamengo, mano. Ia ser coisa de cinema isso aí, ia ser coisa que nem o mais otimista dos torcedores nunca ia ter imaginado. Mas tudo bem, não precisa ser fácil também. 2-0 assim, já né? tá bom, já... Não existe essa facilidade no Corinthians, né? Nunca foi assim, não vai ser. E é bom
para mostrar o Yuri, né? O que falar do Yuri? O Yuri a gente critica, reclama, mas o cara é decisivo. Vamos ser sinceros. 3 finais, ele faz gol nos 3 jogos. Nas 3 finais, é um cara decisivo. É um cara iluminado, né? Que a bola chega, ele às vezes se apavora, às vezes erra, mas é normal de um atacante, porque o Mendes perdeu o gol igualzinho do Yuri. A diferença é que ele bateu em cima do goleiro e o Yuri tentou tirar do goleiro e bateu para fora. Mas foi a mesma jogada. Eu acho que ainda do Memphis ainda foi pior, porque ele não precisava bater de primeira. Não tinha ninguém nem perto dele, mano. Ele podia dominar, avançar, meter uma cavadinha, bater, fazer o que quisesse. O Yuri, naquele caso ali, ele não tinha essa opção. Ele tinha que bater porque o zagueiro tava chegando. Aí ele pensou rápido, tentou deslocar o goleiro e deslocou demais, né? Mas é um cara que a gente tem que tirar o chapéu. É um cara que a torcida às vezes fica brava, odeia no mesmo jogo, ama, né? É um caso de amor e ódio, né, esse Yuri, não tem jeito. E outra coisa do Yuri, rapidinho, é a humildade do Yuri tem que ser destacada, né, meu? Ele sai do jogo agradecendo a Deus porque ele é iluminado, ele é sincero, ele não é aquele cara que fica estudando o que ele vai falar, ele fala o que vem pela frente, ele agradece, ele, mesmo o pessoal pegando no pé, ele não fica chateado com ninguém, é um cara assim de um coração maravilhoso, né? Vamos destacar aí o Neto, por exemplo, eu vi uma entrevista do Neto com ele, falando com ele, e ele brinca com o Neto, fala, agradece, sabe? E ele é super bacana. Ele nem sabia que ele ia passar o Neto, ele falou, pô, não acredito, o Neto falou que ele mais 2 gols, ele passa ele. E ele falou, pô, não acredito, quantos gols falta? 2. Ele, nossa, comemorou que vai passar o Neto. Então, você vê que bacana isso aí, né? É um cara que é humilde demais e vale a pena a gente dar moral pro cara, porque o cara é lutador. E ele falou isso, eu luto todo dia, trabalho muito para dar o melhor para essa torcida. E vou te falar, a gente fala em vender o cara, mas se a gente vender o cara, primeiro que a gente não tem quase nada de porcentagem do cara. Vai ter que vender, vai pegar um valor simbólico. E aí, pra achar um cara que seja metade do Yuri, não vai achar, cara. Infelizmente não vai achar. Ainda mais com o dinheiro que a gente tem aí, que não é nada. Não pode. E não tem outro no mercado também. Quem é atacante no mercado que anda fazendo gol? Difícil, pô. Difícil não demais. tem, tá difícil. Então a gente tem que segurar o nosso time aí. Dá mais moral pra cima, ele, dá e mais vou confiança. falar, já vou cravar agora, hein? Nós vamos brigar por essa Libertadores aí, vamos brigar muito e tá pintando o campeão aí. Então, deixar o Dorival trabalhar, cara, porque muitas vezes a gente também quer a cabeça do Dorival, mas você olha pro mercado, outra coisa, você olha pro mercado e não vê. Também não tem. Ó, olha, a gente pode parar pra analisar os técnicos que o pessoal falava. Tite, no Cruzeiro, perdeu umas 4 seguidas aí, direto aí. Ainda tomou uma sonora goleada aí esses dias aí, 4-0, né? Aí tem o Luiz Castro, que foi pro Grêmio, tá tomando um pau atrás de pau aí no Grêmio aí, empatou o último jogo agora no Gauchão, entendeu? Então, não tem esse cara, não tem esse técnico que você olhar. Aí os caras estão falando Renato Gaúcho já dispensou o Corinthians, ele não é, acho que ele não é técnico do Corinthians, ele é muito uma fortuna e não veio, agora já era. Eu acho que tem que deixar o Dorival, porque a gente sabe que não temos elenco também pro Campeonato Brasileiro, a gente vai dar ali uma sofrida no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas é capaz da gente beliscar mais uma ou outra Copa aí. E outra coisa, o Dorival, ele, além de tudo, ele tendo tempo para trabalhar, agora já pegou a confiança do time e da torcida, então aí a coisa vai, o cara fica com mais moral pra falar e pra decidir. E pra colocar o jogador que ele quiser colocar. Já a moral, né, o cara que já ganhou títulos, então ele já tem moral pra falar e tomar decisão e ninguém ficar achando ruim não. Isso é importante, então agora é deixar ele trabalhar, porque até ele pega mais confiança, fica mais à vontade, e ele falou que tá pedindo um jogador pontual, que é esses que estão chegando, ele tá escolhendo ali e o time vai longe. E outra, ele tá, que nem o Marcelo Paz deu uma entrevista e falou que a gente ia ter um jogador dois jogadores para cada posição do time. Isso é importante, porque o time vai poder rodar. Com condições de jogar, o time vai poder rodar, vai manter ali. Tipo assim, o time reserva do Corinthians é ruim, mas o time do Corinthians reserva não joga nunca. Então é difícil também você falar se eles são ruins ou porque não tem entrosamento nenhum, né? Então conforme ele vai jogar, um jogo aqui joga, outro não, vai entrando um jogador com o time titular, e aí o time vai ganhando corpo, vai ganhando elenco, vai ganhando cara. E aí com isso a gente vai conseguir disputar ali de igual para igual em várias competições. E o dia que precisar disputar com jogadores... Você vê, o Dorival fez milagre ano passado, pô, a gente não tinha Rodrigo Garro, não tinha Yuri por muito tempo, não teve Memphis por muito tempo, e mesmo assim a gente foi até... Ele foi passando com o Guinegão fazendo gol, com não sei quem, foi colocando, foi jogando, o time foi indo. Então tem que deixar o cara trabalhar.
Quanto mais desacreditado a gente é, mais a gente mostra que a gente merece e consegue ganhar. Os 3 títulos, ninguém dava o Corinthians como campeão. Nem como favorito. Né? Nem como favorito, era zebra. E é isso. Olha aí. E é isso. E aí também vamos ganhando um corpo e aí é isso, galera. Então, se você gostou do vídeo aí, ó, já se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos corintianos aí. Vamos fazer esse canal subir novamente e é isso, time. Vamos pra cima, vamos ganhar, vamos fazer o canal subir assim como o Corinthians. Estamos elevando cada vez mais. Vamos fazer uns sorteios depois de algumas coisas do Corinthians aí pra galera. Fique ligeiro aí que a gente vai. E é isso, fiel. Tamo junto. Um beijo no coração e vai Corinthians! Vai que é campeão, meu Mais querido. um De título novo. pra nós, hein? Esquece.